Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos com a nossa EBD online e, como nós falamos na lição passada, estamos estudando essa revista aqui, Lições Bíblicas da Central Gospel. Na semana passada nós falamos sobre a lição de número 12, sobre as armaduras de Deus, sobre estes fundamentos de autoridade que a palavra de Deus nos aponta sobre a armadura de Deus. O título da lição de hoje é As peculiaridades da autoridade espiritual. Como eu disse na aula passada, essa revista ela é comentada pelo pastor Gilmar Chaves e ele tem uma abordagem que nas primeiras lições ele falou sobre as fontes de autoridade, explicando didaticamente o que era autoridade. Ele também explicou sobre a fonte da autoridade que vem de Jeová, da que vem de Jesus, do Espírito Santo, das Escrituras, da igreja. Então, nas 6 primeiras lições, eu percebi que ele fez uma abordagem quanto às fontes da autoridade. E agora ele vai para uma abordagem mais prática, quando ele vai para a lição de número 13, para encerrar este estudo, e ele fala sobre as peculiaridades da autoridade. Ele faz uma abordagem um pouco mais prática. E ele se debruça sobre 6 pontos, né, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de convidar você para ler o texto áureo da lição. O texto áureo, você que está na sua casa, pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, que diz o seguinte na palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Este é o texto áureo da nossa lição. O texto bíblico em classe está em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, quando diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bom, como nós fizemos na aula passada, eu gostaria de agora dedicar um louvor para você que está nos assistindo agora, e eu vou convidar a Flávia para fazer esse louvor conosco, tá bom? Se você puder, pegue sua revista, deixe sua Bíblia aberta, vamos estudar juntos. Paz, irmãos, vamos louvar o Senhor Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo,
sim, do Senhor Jesus. Amém? Bom, nós acabamos de ouvir um louvor sobre o poder e a autoridade de Jesus. E essa lição, essa revista, aliás, ela foi tratando em cada uma das suas lições exatamente esta autoridade. Nesta última lição, como eu disse para vocês, uma abordagem mais prática, o autor ele fala sobre 6 pontos de contato onde essa autoridade ela pode ser demonstrada na sua prática, ok? Primeiro ele diz que essa autoridade que nós temos, que a igreja tem, ela é uma autoridade que vem, obviamente, do alto, vem de Deus. Então, mais ou menos você pode imaginar o seguinte: a luz que está acesa na sua casa hoje, ela percorre um caminho de uma determinada fonte até chegar à tua casa e você ter luz, você ter energia. Este sinal de internet que nos liga, ele provém de uma fonte, na verdade, de um provedor, de um sistema todo que permite com que nós possamos nos comunicar. E a autoridade de Deus, que é dada para a igreja, já que nós somos aqueles que vão implementar o reino de Deus entre as pessoas, entre esse sistema mundano, para que nós sejamos legitimados como esses porta-vozes de Deus, para que nós sejamos legitimados como representantes de Jesus, do Espírito Santo, como embaixadores de Cristo, nós devemos ter algumas marcas, e estas marcas vão demonstrar a nossa fonte. Por exemplo, quando os apóstolos pregavam, quando Pedro, quando Paulo, quando Tiago, quando João e tantos pregavam, a pregação deles devia comunicar algumas marcas com a pregação de Jesus. Então, nessa lição, que é a lição de número 13, a primeira marca, ou o primeiro pilar, o primeiro tópico, diz que a autoridade deveria seguir o ideal apostólico. E o que era esse ideal apostólico? Era a doutrina dos apóstolos. Como nós lemos em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Isso significa que aqueles que querem ser representantes de Deus e terem essa autoridade precisam primeiro estar dentro do ideal apostólico. Por quê? Porque o ideal apostólico estava dentro da doutrina de Jesus. Olha que coisa interessante. Quem seguia a doutrina dos apóstolos seguia automaticamente a doutrina de Jesus. Lembra como que Paulo falava em Coríntios? Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Lembra quando Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Então, se você olhar todos os ensinamentos das epístolas, você vai ver que os apóstolos falavam sobre Jesus e pregavam a respeito de Jesus. Ora, se isso é verdade, nós devemos ter na nossa mente o seguinte: qualquer pessoa que evoque para si uma autoridade espiritual, uma autoridade de Deus, ou uma inspiração divina, aquela palavrinha grega theopneustos, o sopro de Deus, ela tem que ter o seu discurso e a sua vida e o seu ideal, ou seja, a sua doutrina, o seu modo de pensar, as suas aspirações, pautadas de acordo com a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus. Se este primeiro tópico, se este primeiro pilar já causar problemas, incoerências, paradoxos com algumas doutrinas que nós temos visto, podemos dizer acertadamente que esta pessoa, este líder ou esta pregação não vem inspirada por Deus, portanto não detém autoridade, ok? O segundo ponto dessa lição diz que essa autoridade, ou essas marcas, ou essas peculiaridades da autoridade de Jesus podem ser demonstradas também pela ênfase na comunhão entre os irmãos. Veja bem, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Essa palavra comunhão em grego ela é koinonia, que quer dizer exatamente isso, é aquele ato de estar juntos, de dividir as mesmas coisas, dividir as mesmas dores, as mesmas alegrias, dividir o pão. Esta ênfase na comunhão com os irmãos era o que os apóstolos pregavam,
era o que a igreja primitiva vivia e era exatamente aquilo que Jesus ensinava. Se você olhar o Evangelho, as 4 dimensões do Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus ele priorizava a comunhão. Se você olhar João capítulo 17, na oração que Jesus fez, ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Para que todos sejam um, unidade, unicidade, essa comunhão, é o que Jesus ensinava e é o que os apóstolos pregavam. Portanto, a pessoa que viver, em primeiro lugar, no ideal dos apóstolos ou na doutrina dos apóstolos, deve também erguer este segundo pilar, que é o da comunhão entre os irmãos, de nós termos as mesmas percepções, nós temos esse sentimento de estarmos juntos, na mesma estrada, na mesma caminhada, no mesmo barco, de nós estarmos juntos em comunhão com Deus. E quando nós falamos de comunhão com Deus, esta koinonia, nós pensamos que as nossas relações sejam sempre comuns, ou seja, além das relações comuns, nós devemos nos identificar com uma crença, com um jeito, com uma forma de ser. O nosso modus vivendi, né, essa expressão latina, ele deve comunicar que nós somos um, ok? Um terceiro pilar que esse autor ele pontua nessa última lição sobre a autoridade espiritual, ele fala sobre um apetite para a oração. Olha, é fácil pensar sobre isso. Como é que eu quero dizer que eu sou uma pessoa inspirada por Deus, sou um embaixador de Cristo, sou um representante de Deus, se eu não tenho compromisso com oração? Há de se lembrar que orar significa falar com Deus. Orar é entrar na dimensão do impossível. Se a pessoa, na hora de tomar as suas decisões, ela não ora, ela decide o que ela pensa, o que ela quer, de acordo com o que seja melhor para ela. Na hora de ensinar as pessoas, ela fala aquilo que está no coração dela, não fala aquilo que é fruto de um período de oração com Deus. Como essa pessoa pode dizer que ela tem autoridade de Deus? Ela não tem essa validação. Por quê? Porque Jesus orava o tempo todo, deixando-nos um exemplo de oração. Os apóstolos oravam, os pais da igreja oravam, os primeiros missionários oravam muito. Então, se uma pessoa se diz inspirada pela autoridade de Deus, representante de Deus, e não tem compromisso com oração, isso se torna um paradoxo, isso é incoerente. Não podemos entender que essa pessoa tem alguma autoridade. E isso é muito comum hoje em dia. As pessoas se dizem inspiradas por Deus, donos de uma revelação especial de Deus, e quando você vai conhecer essa pessoa mais profundamente, você percebe que essa pessoa não acredita na oração ou não tem um compromisso com a oração. Então, olha só, vamos recapitulando aqui os 6 pontos da lição até onde nós chegamos. Nós falamos que uma das peculiaridades da autoridade de Jesus na nossa vida prática, demonstração prática, isso aqui não é teoria, nós devemos entender o seguinte, que esta pessoa deve seguir, primeiro, o ideal apostólico, ok? O que os apóstolos pregavam, pensavam e ensinavam. Segundo, essa pessoa deve estimular a comunhão entre os irmãos. Terceiro, deve ter um apetite para a oração. Aqui nós chegamos na metade da aula, ok? Agora o comentarista ele lança mais 3 pontos importantes que a gente pode pensar um pouco também aqui nessa curta EBD online. O quarto ponto que esse autor fala para a gente é do cultivo do temor ao Senhor. Olha que interessante. Salomão diz em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que alguém quer dizer que tem autoridade de Deus, quer liderar pessoas, quer conduzir rebanhos, se autodeclara pastor, líder, reverendo, bispo, profeta, e esta pessoa ela não tem esses 3 pilares que nós falamos, e agora este quarto, que é cultivo do temor ao Senhor. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a pessoa negligencia este temor, esta pessoa está sendo uma pessoa absolutamente tola. E a Bíblia diz em Salmo 14, versículo 1, disse o tolo no seu coração, não a Deus. Esta palavra hebraica para tolo, para insensato, é naval.
ou Nabal, que é exatamente o nome de um homem no Antigo Testamento, que você vai se lembrar, chamado Nabal, que era um homem extremamente tolo, não tinha respeito ao rei Davi, não tinha temor ao Senhor, era um homem que achava que aquilo que ele pensava bastava, aquilo que ele achava bastava, que ele era autossuficiente. Meu irmão, minha irmã, que está assistindo essa aula agora, se você conhece pessoas autossuficientes demais, autossuficientes ministerialmente, desconfie dessa pessoa, porque essa pessoa não está demonstrando que a fonte da autoridade dela vem de Deus, como nós temos estudado. A fonte da autoridade vem de Deus, vem de Jesus, do Espírito Santo, da igreja, da Bíblia, das Escrituras. Se essa pessoa não cultiva o temor ao Senhor na sua própria vida e não cultiva o temor do Senhor entre os irmãos, você deve e pode desconfiar dessa pessoa. O penúltimo ponto aqui é essa pessoa que diz que ela tem essa autoridade de Deus e que ela é inspirada por Deus e que aquilo que ela faz para Deus, ela tem que ter um espírito solidário. O que é um espírito solidário? Essa pessoa tem que se preocupar com o próximo, tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas. Como é que pode alguém se dizer de Deus e não tem respeito, consideração, compaixão, misericórdia pelo estado do outro? Não tem um pingo de empatia. Nós precisamos demonstrar isso. Jesus, ele cuidava dos pobres, Jesus cuidava dos miseráveis. A igreja primitiva, ela cuidava uns dos outros nas suas necessidades. O texto que nós lemos diz que eles chegavam a vender as suas propriedades, entregar nos pés dos apóstolos para que esses apóstolos dividissem entre os necessitados. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em todos eles haviam temor e não havia entre eles nenhum necessitado, nenhum que necessitasse mais. Então, olha só, o Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, vai nos encaminhando para essa lista de 6 pontos, onde nós falamos sobre o ideal, a doutrina apostólica, falamos sobre a ênfase na comunhão com os irmãos, falamos sobre esse apetite para a oração, falamos sobre o cultivo do temor ao Senhor e agora sobre o espírito de solidariedade. Ajudar as pessoas, dar um copo de água para quem tem sede, dar um prato de comida para quem tem fome, dar uma veste para quem tem frio. Jesus, ele disse que muitos chegarão e ouvirão a seguinte frase, que é: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. E aquelas pessoas disseram: Senhor, quando te fizemos estas coisas? E Jesus disse: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, o crente, o cristão que detém essa autoridade espiritual, ele tem compaixão pelos necessitados. Ele cuida dos vulneráveis, dos mais frágeis. E ele faz isso naturalmente, usando seus recursos, porque ele sabe que fazendo para esses vulneráveis, para quem não pode lhe fazer nada em troca, está fazendo para Jesus. Ok? Vamos recapitular então as peculiaridades da autoridade espiritual, os 6 pontos, nós já falamos 5 até agora. Primeiro, devemos ter uma ênfase no ideal apostólico, ok? Na doutrina dos apóstolos. Depois, devemos ter um sentido de comunhão, né? Uma ênfase na comunhão uns com os outros. Depois, o apetite para a oração. Em quarto lugar, um cultivo ao temor ao Senhor. Em quinto lugar, nós acabamos de falar, um espírito solidário, ok? E o último ponto desta lição, que o autor nos fala ou escreve para nós podermos ter tempo de meditação, ele fala sobre uma autoridade, uma ousadia para a evangelização. Nas palavras deste autor, ele coloca o seguinte: intrepidez para a evangelização. É uma ousadia para falar de Cristo. Veja bem, se nós voltarmos no texto básico, só para nós retomarmos aqui, olha só o que Lucas diz em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja,
eles na sua comunhão, eles no seu ideal apostólico, eles na oração, eles nesta solidariedade, eles nesse cultivo ao temor do Senhor. Quando eles faziam essas coisas, eram identificados como um povo de Deus, como uma igreja que pregava o evangelho de Jesus, as boas novas, e as pessoas se salvavam. Olha que interessante. E por que se salvavam? Porque eles estavam debaixo da autoridade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da palavra, da igreja. E quando eles pregavam, quando eles falavam, o Espírito Santo agia. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo, ele, se outro consolador, Jesus falando sobre o consolador que viria, diz: convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a pregação dos apóstolos não eram de palavras persuasivas, não eram de palavras bonitas, ensaiadas, não era de alta retórica. A palavra dos apóstolos, ela era eficaz, a pregação deles era eficaz, porque eles demonstravam com a sua vida que estavam debaixo da autoridade de Deus. E como estavam debaixo da autoridade de Deus, eles tinham contato com esta fonte chamada Deus, esta fonte de autoridade, e esta fonte passava por eles, pela pregação deles, pela oração deles, pelo trabalho deles, e alcançavam almas que eram salvas, que eram alcançadas pelo poder do Evangelho. Bom, eu quero agradecer você que nesses poucos minutos abriu a sua casa, abriu o seu lar, usou o seu televisor, usou o seu celular, para nós continuarmos na nossa EBD Online. Para a semana que vem nós vamos pensar num novo formato, ou quem sabe num outro tema, e nós vamos falar com vocês para levar a palavra de Deus até a sua casa, tá bom? Deus abençoe, que esta aula tenha sido bênção para você, para a sua família. Eu espero que esta simples palavra, esta simples aula possa ser edificante, tenha te ajudado a estar em comunhão conosco mais um pouquinho, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.